Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rumo ao Nado, seu canal de notícias aqui na internet. Se por acaso você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Olha, eu quero falar nesse vídeo aqui as principais mudanças impostas pelo INSS, durante a pandemia do coronavírus. Naturalmente, todos os ramos de atividade no Brasil teve que se adaptar à nova realidade imposta pelo coronavírus. O INSS não foi diferente. Foram feitas inúmeras mudanças desde o começo da pandemia. A maioria dela, graças a Deus, tem o intuito de melhorar a vida de quem depende da autarquia. Elencamos algumas das medidas que foram alteradas durante o surto do Covid-19. Por exemplo, a medida de suma importância foi a antecipação do 13º salário dos aposentados. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber antes o 13º salário. A primeira parcela será paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio, dependendo do valor que o aposentado recebe e o número final do benefício. A segunda parte já vai cair na conta do beneficiário entre 25 de maio e 5 de junho, exceto o BPC, o que quer dizer o BPC ficou de fora, não irá receber 13º. Também temos a questão das agências fechadas, Uma portaria de 20 de março estabeleceu que as agências do INSS devem ficar fechadas até 30 de abril, o prazo pode ser prorrogado. A opção para segurados que precisam de algum serviço do INSS é usar o site Meu INSS ou o aplicativo. Outra alternativa é ligar para o telefone 135. Essa situação aqui já é um pouquinho mais, digamos assim, mais difícil, porque muitas pessoas, infelizmente, precisam comparecer a uma agência física, principalmente aqueles que têm pouco conhecimento de questão de aplicativo, questão de internet. E também, gente, outra mudança, no meu entender, que veio beneficiar o beneficiário do INSS é a perícia médica por atestado, ou seja, sem a presença física do segurado lá no INSS. Nesse período em que as agências estão fechadas, os casos que dependem de perícia médica, como auxílio doença, poderão ser concedidos sem perícia presencial. O segurado terá que anexar o laudo médico ou atestado no site ou aplicativo Meu INSS. Por enquanto, não é possível anexar os documentos. Segundo o INSS, as mudanças aguardam amparo legal. Gente, aqui há uma situação bastante complexa também, porque tem algumas pessoas que já estão conseguindo anexar os seus atestados médicos para o INSS, e tem outras pessoas que ainda não está disponível, digamos assim, a tal aba prometida pelo governo federal, que é lá que você faz o upload dos seus documentos para o INSS. Outra medida de suma importância que vale a pena ressaltar aqui, que veio ao encontro do segurado, é a antecipação de R$ 1.045 para quem pedir auxílio doença. A Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, passou a autorizar o INSS a antecipar um salário mínimo mensal, que hoje está em R$ 1.045 para quem está na fila do auxílio doença. Isso pode acontecer por 3 meses a contar da publicação da lei ou até que perícia seja feita presencialmente. Inclusive, o segurado pode pedir prorrogação. Para a concessão do auxílio doença é necessário apresentar atestado médico, ou seja, o atestado médico do seu médico particular. E há mais uma coisa que o INSS exige, gente, que o médico particular tem que... A assinatura do médico a gente já sabe que é colocado no laudo, é o CID da doença e tal, mas é preciso que o médico particular conte, gente, coloca uma previsão aí, quanto tempo mais ou menos o segurado depende desse auxílio doença. Também tem o afastamento por Covid-19 pago pelo INSS. Olha, os trabalhadores que contraírem a Covid-19, ou seja, o coronavírus, terão os primeiros dias de afastamento pago pelo INSS. Em geral, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa. Isso está previsto na Lei 13.982,
de 2 de abril de 2020. Ou seja, gente, o trabalhador, né, que infelizmente vier a contrair o coronavírus, aí o governo federal e o INSS vão pagar o auxílio doença desde o primeiro dia, né? Porque todo mundo sabe que os primeiros 15 dias fica a cargo da empresa, né? E devido à Lei 13.982, aí mudou essa regra. O INSS assume o pagamento do auxílio-doença desde o primeiro dia. Também outra medida que, no meu entender, foi de suma importância, a suspensão da prova devida. O INSS decidiu suspender por 120 dias a chamada prova de vida, um procedimento obrigatório para todos os segurados do INSS que recebem o pagamento por conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Independente da maneira que você faz prova devida no INSS, ela está suspensa por enquanto, pode ser prorrogado inclusive. Outra mudança também da gente que veio no intuito de melhorar a vida do cidadão foi inclusive a mudança no BPC. A Lei 13.982 de 2 de abril de 2020 permite que o INSS adiante por 3 meses um valor de R$600 para os idosos de 65 anos ou mais e deficientes de baixa renda que pedirem o BPC, o benefício da prestação continuada, conhecido popularmente como LOAS. O prazo pode ser prorrogado, digamos que a pandemia do coronavírus continue, o beneficiário pode continuar recebendo esses R$600 por mais tempo ainda. Essa lei também estabeleceu que para ter direito ao BPC nesse ano é preciso que a renda familiar média por pessoa do grupo familiar seja menor ou igual a 1/4 do salário mínimo de R$ 261,25 em 2020. Ou seja, se a sua renda extrapolou esse valor, muito provavelmente o INSS não vai te conceder esse adiantamento de R$600. Outra mudança no BPC foi determinada em portaria de 18 de março que diz que, presta atenção gente, durante 120 dias não haverá bloqueio ou suspensão do BPC devido à falta de inscrição no CadÚnico, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Inclusive, gente, o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, ele garantiu que durante esses 120 dias o governo federal não irá cortar um único benefício da prestação continuada, independente do que foi encontrado. Mesmo que ele esteja irregular, ele não vai ser cortado durante a pandemia do coronavírus. Também outro item de suma importância, né, que é o auxílio emergencial de R$600 para contribuinte individual. O governo federal anunciou um auxílio emergencial, o Corona Voucher, né, de R$600 para trabalhadores informais, contribuintes individuais da Previdência, desempregados e MEIs, microempreendedores individuais, né? E também outra medida que o governo federal fez, né, para ajudar os aposentados, né, nesse tempo de pandemia, foi a taxa mínima do empréstimo consignado. O prazo máximo dos contratos do empréstimo consignado de aposentados e pensionistas do INSS subiu, né? Antes era 72 meses, né? E aí, graças à medida do INSS, subiu para 84 meses. E antes, gente, a taxa de juro ela estava entre 2,08% ao mês. Agora não, vai ser de 1,80% ao mês, ou seja, o governo abaixou o juro do empréstimo consignado e aumentou a quantidade de meses para que o beneficiário pague esse empréstimo consignado, ou seja, inúmeras medidas, né, que foi feita, no meu entender, visando o bem-estar dos beneficiários do INSS. Que pena, né, gente, que precisou. O Brasil está passando por uma situação tão difícil pro INSS dar, digamos assim, entre aspas, uma condição melhor para o aposentado, porque isso aqui que eu trouxe aqui, gente, deveria ser regra, né? Deveria ser regra. Olha, como já frisei para vocês, todas essas medidas adotadas pelo governo federal vêm no intuito de minimizar os impactos econômicos do novo coronavírus na vida dos aposentados e dos que estão na fila de espera
pela concessão de benefícios previdenciários. Eu pergunto para você, gente, você acha certa essas medidas que o governo federal tomou em relação ao INSS? Dê aí a sua opinião.